What's up, guys? Aqui nós estamos de novo e dessa vez a gente está com uma convidada especial, ok? Nossa convidada da vez é a Jess e vou deixar ela se apresentar um pouquinho, ok? Hello, guys! Hum. Olá, galera! Meu nome é Jéssica, eu sou professora de inglês, assim como o Iago. Eu também tenho uma página no Instagram, onde eu dou dicas de inglês, sempre que eu posso. E eu tenho trabalhado por 3 anos e meio, mais ou menos, quase 3 anos e meio, dando aula de inglês particular. Minha formação é em relações internacionais, mas eu adoro ensinar e aí eu acabei entrando nesse mundo das aulas de inglês, e assim, virou uma paixão. Eu amo idiomas, né? Falo inglês, falo espanhol, tô tentando aprender francês. E é isso, é uma paixão mesmo. Nada melhor do que fazer o que a gente gosta. Uhum. Então vou fazer uma série de perguntas aqui, ela é a entrevistada da vez, ok? Você pode me chamar de Gabi e você está de frente com a Gabi. De frente com o Gabi, chique. How fancy. Tá, vamos lá. First of all, primeiro de tudo, com quantos anos você começou a estudar inglês? Nossa, essa daí é para revelar a idade mesmo. Bom, eu Oh. tenho 25 anos, né? Eu sei que eu pareço novinha, né? Todo mundo fala que eu pareço novinha, mas eu tenho 25, já vou fazer 26 agora em dezembro. E eu comecei a estudar inglês em 2010, eu acho, ou 2009. Eu tinha entre 12 e 13 anos. Eu estava terminando meu curso de espanhol e aí eu emendei com inglês, porque minha mãe e minha avó perceberam que eu gostava muito de idiomas, e aí elas conseguiram se juntar, uniram as forças e me colocaram num curso de inglês. Porque na época a gente não tinha muitas, né? Não tinha recurso assim para aprender igual a gente tem hoje. Não tem YouTube hoje, tem um monte de curso, tem professor particular que, para ser sincero, eu não me lembro de ter muitos professores particulares na minha época. Uhum. E assim, eu estudava basicamente pelos livros, né? Não tinha muito para onde correr. E foi isso. E aí eu fui estudando até eu entrar na faculdade em 2014, mais ou menos, meio de 2014. Eu fiquei uns 5 anos e meio no curso. E depois disso eu comecei a estudar mais por minha conta mesmo. Que aí foi quando a internet chegou. Uhum. Aí quando a internet chega, a gente tem outras possibilidades. É verdade. Ah, Eu estudo inglês, né? uhum, verdade. Começou bem nova, né? Para falar a verdade. Outra Sim. pergunta. O que te motivou a aprender inglês? Eu sabe o que eu não me lembro? Eu era muito nova. Mas assim, eu gostava de idiomas, né? A minha paixão sempre foi o espanhol, não vou mentir. Eu não gostava tanto do inglês quanto eu gostava do espanhol. Ainda gosto muito do espanhol, ainda é a minha paixão, minha primeira paixão. E aí, o inglês eu já entendia, né? Eu sempre fui muito. Eu acho que eu nasci meio velha, assim. Eu falo que eu nasci com o espírito meio velho. E eu sabia que eu ia precisar do inglês. Eu falei, eu preciso do inglês, tá aí em todo lugar, eu sei que vai me ajudar, e aí eu falei, eu tenho que aprender isso, né? E aí surgiu a oportunidade, eu falei, vou aprender. E eu comecei a gostar, né? Lógico que tem as dificuldades que a gente enfrenta no processo, assim, né? Uhum, com Mas aí eu certeza. comecei a gostar cada vez mais e foi isso. Mas eu acho que esse entendimento de que é uma coisa necessária me veio muito cedo. Verdade. Ainda bem. Uma coisa que eu acho engraçado que quando eu comecei a estudar inglês era bem inocente, né? Até minha motivação era algo bem inocente. Eu lembro que o meu primeiro motivo quando eu aprendi inglês, a única coisa que eu queria o inglês para era entender o que diziam os jogos. Maravilha. Eu tinha um colega de turma, não vou esquecer nunca, né? Virou um grande amigo, assim. Mas ele sabia muita coisa, porque ele jogava, e eu falava assim, gente, que fantástico isso, né? Ele nunca fez nada, nenhum curso, nada do tipo. E Uhum, ele aprendeu muito jogando. E ele era muito bom no curso, assim, porque ele sabia já bastante coisa, né? Então, foi mais um aperfeiçoamento de pronúncia, né? Aprender mesmo as estruturas. uhum, Mas, assim, entendia, tinha uma compreensão absurda já. E era novo também. uhum. É como eu falo, né? Porque antigamente era tudo dublado, né? A única coisa que era em inglês praticamente eram jogos, e se você tivesse dinheiro e tivesse
TV a cabo, você poderia ter um canal lá em inglês, né? Sim, Uma das duas opções. ninguém tinha, quase ninguém na minha realidade tinha TV a cabo naquela época. Uhum. Olhando para pensar, realmente, só quem tinha dinheiro tinha TV a cabo, né? Que hoje em dia a gente ainda consegue, né, pagar uma TV a Exato. cabo, pagar um streaming, né? Hoje em dia todo mundo se esforça para pagar um streaming. Uhum. Mas, olha, seriados, eu sou apaixonada por seriados. Uhum. Amo, nossa, Deus no céu e séries na terra. E eu não tinha internet, eu não tinha TV a cabo. Então eu fui conhecer as séries, eu estava no ensino médio, já estava há alguns anos no inglês. E aí eu tinha uma colega, olha que doideira, né? Eu tinha uma colega e que é uma das minhas melhores amigas, quase uma irmã para mim hoje, e ela me incentivou muito, assim, eu recebi muito incentivo dela para aprender inglês, porque ela já estudava bem antes de mim, né? Ela fazia curso, e Uhum. ela tinha uma internet, como ela morava num lugar melhor localizado do que eu, então ela tinha uma internet, né, que não era uma super internet, mas ela conseguia baixar os episódios, né, baixar música. E aí ela ia me passando. Então ela, nossa, ela me fez ficar viciada. Eu acho que se hoje eu tenho vício em assistir série, foi grande parte por causa dessa minha amiga. Uhum. E aí ela me passava e foi como meu listening foi melhorando muito, assim, né? Absurdo o quanto a gente melhora a audição Com certeza. assistindo séries, né? Parece brincadeira, eu falo muito para os meus alunos isso, mas não é, gente. A gente trabalha muito ali, mesmo que inconsciente, a gente pega muita coisa. Não ia falar, mas já que tu tocou no assunto, no meu Insta, praticamente só o que eu falo é inglês com filmes e séries. E o pessoal ainda não assiste. É incrível. Não é? Eu brinco quando eu falo, gente, listening, né? Tudo na vida a gente tem que praticar, a gente tem que treinar, né? Se você faz um esporte, qualquer coisa do tipo, você treina. E a audição, ela é muito treinada, né? Você Uhum. não percebe, às vezes, que durante o processo você não consegue ver o quanto que você está evoluindo. É depois quando você está lá assistindo uma coisa, que nem eu faço muito isso, fazendo a unha. E você está assistindo, né? Tá lá ouvindo e lá fazendo a unha, e você tá entendendo tudo, né? Você não tá nem olhando para a tela e você tá entendendo tudo. E é muito gostoso. É a melhor sensação que tem, eu acho. Perfeito. Você não tá, tipo, muito focado naquilo e você tá entendendo, né? Como se fosse o seu idioma nativo, né? Lógico que a gente não entende tudo 100%, mas a gente tem uma compreensão muito boa. E eu acho que talvez isso seja uma das coisas mais difíceis de colocar na cabeça das pessoas, principalmente quando a gente é professor, porque parece que às vezes algumas coisas a gente fala e parece que tudo é muito importante, e mas aí Uhum. todo mundo fala, talvez isso não seja tão importante, e deixa. E no caso do listening, eu acho que a parte do entretenimento é muito importante, sem dúvidas. E eu digo ainda que grande parte do problema do pessoal travar é por causa que eles não ouvem o inglês como ele realmente é, né? Ele ouve aquele método compassado. E se você quiser ouvir o inglês como realmente ele é, não vai ter para onde correr, vai ter que ser filmes ou séries. Os podcasts, alguns você consegue encontrar o inglês como realmente ele é. Alguns ainda falam de maneira mais compassada, né? Depende Sim, um pouco. podcast é bom para você forçar mesmo. Eu acho que é legal para você forçar o entendimento, assim, né? Forçar a sua Uhum. compreensão. Mas para ver entonação, né? A maneira como Uhum. fala como faz uma pergunta em determinado contexto. Acho que se você não pode viajar, as séries estão aí, né? As séries, os filmes, os vídeos, que hoje em dia tem um monte de vídeo nas redes sociais, no YouTube mesmo. E é um recurso que eu particularmente não tive quando eu estava estudando inglês. E eu penso, nossa, né? É uma coisa que se eu tivesse, sei lá, né? Eu acho que eu tinha Tinha ficado, voado, né? Tinha voado, né? Tinha ficado fluente muito rápido, com porque eu sempre certeza. tive facilidade. E é uma outra coisa que eu acho que é uma vantagem, assim, para mim, que eu sempre tive facilidade com idiomas. E nem todo mundo tem essa facilidade, só que tem muito recurso. Então, assim, dá para desbloquear essas dificuldades muito mais rápido do que fazendo um curso, que você fica naquela mesma metodologia o tempo inteiro, né? Que você aprende um vocabulário que você nem usa muitas vezes, né? Diferente da aula particular, que a gente tenta trazer o mais próximo da realidade possível, né? Nos Uhum. cursos tem muito no vocabulário formal, que você usa às vezes em determinados contextos ou nem usa, dependendo do seu objetivo. Enfim,
né? Então, assim, o que a gente tem hoje aí à nossa disposição, até para quem trabalha dando aula, assim, é fantástico, né? É Uhum. um privilégio. Com certeza, o pessoal tem muito esse preconceito de que ele só vai ficar fluente se ele tiver aula com o professor no mínimo 2 vezes por semana, sendo que o fator essencial para a pessoa ter sucesso no idioma, na verdade, não é ele estar com aquele contato mais vezes por semana com o professor, e sim com o inglês, né, no seu cotidiano, Constância, né? né? E Inclusive, teve alunos meus que faziam uma aula por semana e se desenvolveram muito em 2 meses. Eu acredito que acontece, né, o mesmo contigo. Não, com certeza. A constância, eu falo para os alunos, eles geralmente me questionam assim, 1 hora ou 2 horas por semana. Eu falo, isso vai depender muito da sua condição financeira. Pelo menos eu vejo na aula particular muito isso. Porque o avançar depende muito, muito mais do aluno do que do professor. Eu me vejo mais, sei lá, como um guia, um guru, né? Uma pessoa que está ali para dar um direcionamento, né? Para ajudar com as dores, do que necessariamente para fazer a pessoa deslanchar, porque isso é um esforço que vai muito da pessoa. Né? E isso é uma coisa que eu acho que, independente se a pessoa faz aula particular ou se ela faz aula num curso, ela tem que se esforçar à parte, né? Porque o português, quando a gente aprendeu, a gente tinha contato diário, todo dia a gente ouvia e repetia. Então, assim, não pode ser diferente, né? E de acordo com a nossa realidade. Tem semanas, eu sei, né? Tem dias que a gente não consegue se esforçar muito, mas pelo menos um pouquinho, ouvir uma música, né? Assistir, sei lá, 10 minutos de uma série. Precisa assistir o Uhum. episódio inteiro. Eu sempre falo isso para as pessoas, assiste um pouquinho. 10 minutos, tá bom, né? No horário do almoço, relaxa, né? Assiste alguma coisa, né? Vai usando os espaços que tem no dia, né? Colocando aquilo ali no seu cotidiano, né? E é um processo isso também, né? A gente não pode esquecer que isso é um processo. Ninguém sai, tipo, agora eu vou colocar toda a minha vida em inglês. Não, você vai aos poucos inserindo Uhum. isso na sua vida, né? Vira um modo de vida ali. Verdade. Tá, agora bora falar. A gente está falando praticamente só de coisas boas, né? Mas quem já passou pelo processo sabe que ele é um processo árduo e doloroso. Então nem tudo são flores nessa vida, né? Eu, por exemplo, no início, quando eu comecei, eu tive muita dificuldade, né? Para mim, inglês não foi algo fácil. Era algo prazeroso, óbvio, mas fácil nunca foi, né? Falta de recursos, de acessibilidade, informações. Mas, enfim, agora eu quero saber de ti. Se tinha algo no início do teu processo que te desmotivava. Eu não gostava muito da parte dos writings da vida, não gostava muito da parte de ficar escrevendo, assim. Não sei se também porque o método era um negócio de uns textos muito doidos, assim, uns temas muito doidos. E eu falava, gente, por que eles querem de mim isso daqui, né? Porque, como eu falei, eu fiz curso por muitos anos que eu não tinha acesso a outras coisas. E, assim, quando eu cheguei no estágio do intermediário para o avançado, é um negócio que é sofrido, né? Acho que todo mundo que chega do intermediário para o avançado sofre. É difícil você passar ileso dessa parte aí. E aí você começa a ver os perfects da vida, né? E é difícil, assim, para mim, eu não vou mentir, foi a coisa mais difícil de entrar na minha cabeça foi o present perfect. Para mim O past também. perfect, o resto dos perfects da vida, a gente vai levando porque é até próximo do que a gente usa no português. Só que o present perfect não é. É uma coisa assim que você tem que realmente entrar no mundo dos nativos e tentar fazer aquilo fazer parte de você. E isso é muito difícil. E é bem nesse meio aí do intermediário para o avançado que você começa a ter que desbravar essa parte. Então, para mim foi difícil. Eu tive muitos professores que eram troca-troca danado no meu curso, e assim, foram várias explicações diferentes, até que veio uma alma assim iluminada que deu uma explicação, ou de tanto eu tentar entender, eu acabei entendendo. Mas foi a hora que eu entendi realmente que aquilo ali, talvez eu estivesse tentando entender demais até. Uhum, Mas, enfim, foi muito difícil para mim essa parte do intermediário para avançado. Não vou mentir, uhum. não. Eu acho que foi a parte que eu mais sofri. Né? E listening de curso é muito ruim também. Assim, né? A gente faz mais porque é obrigado do que por dizer que gosta, né? O que eu gostava de fazer em listening era ouvir música e anotar as letras, que na época era o que eu Uhum. conseguia fazer, desbravando as letras. Mas eu acho que Uhum. é isso, né? Pronúncia, alguma.
palavrinha ou outra. Não vou dizer que pronúncia foi uma coisa muito complicada, mas eu acho que foi essa parte mesmo dessa parte gramatical que não é tão similar com o português que me deixou meio chateado um tempo. O pessoal que pode estar boiando, perguntando, que é esse perfeito aí? É que no inglês tem essa questão dos tempos verbais, né? E eles têm, é como se fosse um conceito relativo que a gente não usa aqui de tempo. Então eles têm uma maneira diferente de analisar o tempo, né? Então, por ser algo fora da nossa realidade, se torna algo mais difícil, porém não impossível de se aprender, né? E foi algo que eu sofri também para aprender. Foi sofrido também. Opa, voltou a internet? Deu uma Opa, travada voltou, aqui. voltou. Então foi algo bem sofrido. Eu lembro que comigo foi assim, eu morava numa cidadezinha, né, chamada Laranjal do Jari, cidade bem pequena. Eu fui para Fortaleza, né? Por mais que tenha sido a mesma escola de idiomas para outra, tem que fazer um teste de nivelamento, né? Então, nesse teste de nivelamento eu fiz, e por sorte eu pulei 5 níveis no teste de nivelamento, né? E aí eu já caí nesses passados perfeitos, né? Esse tempo present perfect. E caraca, achei aquilo muito complicado, né? Eu falei, caramba, eu pulei tanto assim que eu não tô conseguindo acompanhar. Só que a minha sorte, que foi justamente nessa época que comecei a ter contato com filmes e séries em inglês. Aí eu comecei a pegar, tipo, no primeiro mês eu conseguia pegar isso já, né? Então eu tive sorte por ter esse contato. Opa, internet de novo. Iago. Calma, Eita, travou tudo aqui. travou tudo também aqui do meu lado. Iago. Tá me Nossa, travou ouvindo? muito agora. Eu tô te ouvindo tudo cortado. Voltou. Voltou. Não, travou muito, assim. Eu só ouvi você falando, né? Eu te fiz um teste de nivelamento, aí depois entrei nos passados por vez, e depois comecei a ter contato com séries e filmes, e eu falei assim: do que ele está falando? Então, repeteco. Quando eu tive eu pulei, né, 5 níveis, por causa que fiz o teste de nivelamento, fui para outra cidade, Fortaleza, no caso. Aí, de choque, nas primeiras aulas, já foi sobre esses tempos perfeitos. Aí foi um negócio assim, sabe, impactante. Eu, caramba! E eu olhava pro lado assim, todo mundo tá entendendo, menos eu mesmo, sério? Será que eu sou tão burro assim? Aí, por sorte, eu comecei a ter contato com filmes e séries em inglês. Aí eu comecei a pegar, né? Conseguia fazer mais sentido para mim. E dentro de um mês eu consegui pegar, né? Depois, quando eu comecei a ter contato. E algo que também me desmotivava muito é que, como eu pulei muito de nível, eu ainda era bem novo, né? E a minha turma, eu era o mais novo, de longe. Tipo, o pessoal da minha turma trabalhava, já tinha filhos, e eu era lá, estudante ainda. E os assuntos eram todos relacionados a trabalho, então, tipo, não envolvia a minha pessoa, né? Aí eu tinha que ficar falando situações hipotéticas, tipo, o que que eu faria no trabalho? Tipo, não sei, nunca trabalhei até hoje. Tadinho. Aí eu não me sentia incluído dentro daquele universo, né? Era essa a minha dificuldade, né? A questão de motivação, né? Quanto ao conteúdo. E também, antes disso, era questão de não ter acesso, né? A mídias que a gente pudesse conhecer o inglês. Sim. Tem mais É, algo? tudo mudou tão rápido, né?
Porque, assim, talvez para a geração mais nova, até isso não fique tão claro, porque nós somos novos, né? Só que de 2000 pelo menos aqui na minha realidade da minha cidade, de 2014 para cá foi quando eu comecei a ter acesso à internet, de fato, que funcionasse, a ter acesso a essas coisas assim que parecem bobas, mas que as pessoas hoje, a maioria, né, não todas, infelizmente, nasce já com acesso. Então, assim, parece né, parece que a gente está chorando aqui as nossas pitangas, mas não é bem isso, é que realmente mudou bastante, né? Sei lá, 10 anos mudou muita coisa. Opa, uma caída na internet, mas acho que voltou agora. Uhum. Não, é verdade. Agora voltou. Parece que hoje em dia tem mais facilidade e por conta disso o pessoal tá mais assim acomodado, né? Não busca sair da zona de conforto, né? Mas agora, partindo já para outra pergunta, assim, quando a gente começou, não tinha ninguém para ensinar. Opa, tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir? Cortou boa parte, não consegui entender. Agora voltou? Parece que voltou. Tá, ok. Vamos tentar de novo. Tá. Então, no início, quando a gente começou a estudar, não tinha ninguém explicando sobre como aprender, técnicas de aprendizado, né? Então, era um pouquinho de dificuldade que a gente tinha. Então, a gente tentava fazer as coisas muito pelo feeling, né? Sentindo que aquilo talvez fosse nos ajudar, e às vezes acontecia daquilo nos ajudar ou não. Então, eu queria saber, no início, o que que tu fez assim que tu acredita que não deu certo, né? O que que tu fez de errado no teu aprendizado? Acho que o processo de imersão foi o que eu fiz de errado, porque eu demorei muito tempo, né, para aprender. Assim, foram 5 anos e meio aí para eu conseguir atingir um nível que eu mesma reconhecesse como um nível bom, e ainda fiquei muitos anos depois, né, tendo contato com inglês na faculdade e tudo mais, com pessoas nativas até que eu tive contato. Mas, como a gente tinha essa dificuldade de acesso, eu nem entendia, eu acho que nem na minha cabeça eu nem fazia sentido isso, nem existia essa ideia de que tinha que ter esse contato diário. Então, muito do que eu fazia era relacionado com o curso. Então, né, com as atividades do curso, com coisas, né, o máximo era uma música ou outra que eu conseguia ter acesso aí. Então, que esse é um grande diferencial do que eu vejo hoje, assim, que há uma preocupação em passar esses métodos, que nem eu mesmo passo para os meus alunos algumas técnicas para estudar em casa que eu nem sabia que existia antes de eu começar a dar aula mesmo, né? De eu entrar para esse universo. Então, acho que se eu pudesse mudar, eu teria entrado mais nesse mundo, né? Não sei como eu faria isso, para ser sincera, naquela época, eu não sei muito bem como eu faria isso, mas a gente teria que dar um jeito, né? Porque teriam outros livros, por exemplo, que eu poderia ter usado para estudar, né? Talvez procurado alguns outros materiais em CD, porque naquela época era CD, mas enfim, coisas desse tipo que eu não fiz, porque eu realmente nem sabia que eu tinha que fazer. Uhum. É verdade, naquela época, até hoje, para falar a verdade, as pessoas tinham concepção errada de que só estando no curso e continuasse, bastava, né? Só que a verdade é que se você só Uhum. vê durante o curso, você não vai demorar muito, né? O ideal é você ver o conteúdo todo santo dia. E eu também fazia isso errado, né? Eu era o tipo de pessoa que levava lá o material na pastinha, chegava em casa, eu fazia assim, ó, na cama. Eu ia ver no outro dia para fazer atividade só, não era nem para rever o conteúdo. Mas tinha poucos disponibilidade, né, em relação a conteúdo, mas ainda assim tinha coisas que eu poderia fazer, né, em relação ao próprio material. Não ia ser lá aquelas Coca-Cola toda, mas ia deixar mais rápido o processo, né? Sim. Tá. Agora,
outra coisa. O que você começou a fazer? Eu acho que já até respondeu essa pergunta. O que você começou a fazer que sentiu que o negócio começou a fluir, né? O inglês começou a vir e se tornar fluente realmente. Ah, com certeza é o consumo das mídias, né? Principalmente seriado. Eu não sou muito de assistir filme, não tenho muita paciência, é estranho, porque eu consigo maratonar uma série, mas eu não tenho muita paciência com filmes. Então, Uhum. isso é uma coisa muito minha, assim, e eu assisto muitas, assim, eu devo estar assistindo mais de 30 séries ao mesmo tempo. Eu gosto muito, e eu gosto de assistir gêneros variados, e outra coisa que eu gosto de fazer é pegar séries de países diferentes, né, que falam inglês. Então, né, eu tenho tendência a uma pronúncia mais americanizada, né, eu gosto do inglês com sotaque mais americanizado, porém, eu acho muito bonito o inglês britânico, o inglês australiano, né, canadense, então eu estou sempre tentando, até para trabalhar a minha audição, né, todos eu tento, né, o que eu acho mais difícil é o escocês, que aquilo ali é o desafio, acho que, da vida. Mas eu acho que de longe estourado foram as séries, né? Eu não sou muito de ouvir música, eu escuto, mas eu não sou assim, tipo, o dia inteiro ouvindo música, que nem eu conheço muita gente que é assim. Meu negócio eu sempre fui mais visual, né? Então eu gosto muito de assistir, né? E agora a gente tem os podcasts que eu também gosto, né? Mas isso é Uhum. uma coisa acho, bem recente na minha vida. Mas foi isso, muito seriado. E leitura também, né? Eu tive uma leitura um pouco mais formal na minha vida, assim, porque como eu estava na faculdade, eu fiz relações internacionais, então a gente tinha muita coisa para ler em inglês, né? E, às vezes muitos vídeos para assistir em inglês também, né? Não só em inglês, mas em espanhol e tal. E aí acabou que eu tive esse contato também na faculdade, tive aula de inglês na faculdade. Então, acabou que eu fui aperfeiçoando ali nesse contexto de séries, as aulas da faculdade, o material da faculdade, e foi indo. Uhum. No meu caso também, eu sinto que foi a partir de quando eu comecei a ter contato com séries, né? Na verdade, foram filmes e séries. Antes, eu nem sabia, só para te ver como é, eu não sabia nem o que era uma série antes de eu ir para Fortaleza. Meu primo perguntou assim: "Tu acompanha alguma série?" Eu falei: "O que é isso?" Ele falou: "É tipo novela, mas é americano, sabe? Os Simpsons, né? Friends, é tipo isso." Tá, sim, já assisti os Simpsons já. Aí E eu é, não sabia. e é estranho porque passava a série na TV, né? Só que passava do Uhum, nada, ninguém falava é série. uhum. Tipo assim, eu lembro que no SBT passavam muitas séries, né? O The O.C., né? Passavam Era. várias, assim, depois eu assisti em inglês. E aí eu falei assim, caramba, ninguém nunca chamou isso de série, né? Simplesmente Exato. passava lá e a gente assistia, tipo, sem saber o que era e tá tudo certo. Aham. E, assim, eu era bastante viciado em filme também. Depois, quando eu comecei a assistir as séries, é porque é um negócio que tem continuidade, né? Ele não acaba, no próximo episódio é uma coisa diferente, ele tem continuidade. Então, eu queria saber o final. Então, eu assistia sequencial. Então, passou a ser parte do meu cotidiano, né? Esse processo de imersão. Então, aí que o negócio começou. Aí começou a ter cliques assim na minha mente. De vez em quando eu vi uma palavra assim, opa, eu conheço essa palavra, eu já ouvi ela antes, sabe? E eu ficava muito feliz quando isso acontece. Até hoje eu fico, para falar a verdade. Tá? Eu gosto também quando eu tento ensinar muitas expressões, assim, né? Aquelas expressões que são sem pé nem cabeça, mas são expressões, então a gente apenas aceita e segue a vida. E aí eu ensino algumas das que eu sei que são mais comuns, assim, né? E aí, quando eu vejo nas séries, principalmente quando é episódio recente, eu fico muito feliz. Porque eu falo assim, aí eu já posso mostrar para os meus alunos que apareceu num contexto super novo aqui. E eu acho isso muito legal, né? Porque as expressões, né? Expressão, gíria, são coisas que a gente acaba aprendendo, ou se a gente tem contato, né? Ou se a gente realmente consome essas mídias, porque é ali, né? Entrar no mundo mesmo dos nativos. Então, é uma coisa que eu acho muito legal, porque eu já viajei, eu não viajei para um país que fala inglês, mas eu viajei para o México, né? E eu tive que aprender muitas
gírias mexicanas, assim, muitas mesmo, para conseguir, né? Não tenho do que reclamar do meu espanhol. Só que é uma coisa regional, né? São expressões mexicanas, né? São questões que vão além do que você aprende da estrutura do idioma, né? Então, a gente tem essa facilidade de conseguir, pelo menos em contexto dos, né, dos Estados Unidos, assim, a gente consegue ter acesso a isso, o que é muito legal. Porque tem lugares, às vezes, que você vai que você não vai ter acesso a essa gíria, você vai ter que aprender lá na hora, e é isso aí. E vai aprender, porque a gente, o ser humano evolui, então a gente vai aprender, mas vai sofrer um pouco mais. Então, eu acho legal a gente conseguir ter acesso a esse conteúdo, assim, de uma maneira tão gostosa, né? Que ali, né, na hora, às vezes, do lazer mesmo, né? Você está assistindo alguma coisa e aprender uma expressão nova. Então, é bem bacana esse processo, assim, de aprender novas palavras e expressões. Com certeza. Bom, outra coisa também que eu costumo perguntar sempre para quando alguém vem interessado em fazer aulas, ou até mesmo para os meus seguidores do Instagram, é se eles já perderam alguma oportunidade por não saber inglês, não serem fluentes em inglês. Sendo que a maioria das pessoas, elas, como é que eu posso dizer? Quando a maioria delas ainda não tiveram uma oportunidade, né? Justamente por não saberem inglês. Algumas poucas, né, já tiveram alguma oportunidade e perderam por não saber inglês. Essas têm total e plena consciência. Mas assim, tu chegou a perder alguma oportunidade ou teve oportunidades que você teve depois que se tornou fluente e perdeu algumas antes de ser fluente? Não aconteceu no meu caso porque eu aprendi muito cedo, né? Então, eu aprendi quando eu entrei, na época que eu era adulta, que eu entrei na faculdade mesmo, eu já tinha um conhecimento muito bom, já me comunicava tranquilamente, entendia muito bem. Mas, assim, me ajudou muito no meu processo da faculdade, porque, né, eu tinha que saber inglês, né? Em relações internacionais é meio difícil a pessoa não saber inglês. Tinha gente, obviamente, que não sabia, mas é um problema isso para conseguir emprego depois. É que eu não cheguei a procurar emprego na minha área, né? Uma porque eu ainda sou estudante, né? Eu sempre quis seguir carreira acadêmica, né? Na verdade, quando eu comecei a faculdade, eu queria ser diplomata, então eu sabia que eu ia ter que ter o inglês, o espanhol e o francês. Uhum. Mas depois que eu decidi seguir carreira acadêmica, né? Eu não sei, cheguei a procurar emprego nem nada na minha área, mas eu sei que é um requisito, assim, não tem como fugir. Em Uhum. relações internacionais, impossível. E para o mestrado também, né? Com certeza. Ninguém entra no mestrado sem falar inglês. Então, tem provas, né? Para o processo seletivo do mestrado é um processo super difícil, assim, Uhum. e Pode, você tem que saber, né? E para o doutorado, inglês e espanhol. uhum. Pode até entrar, mas vai penar lá dentro, né? Não entra. No mestrado não entra. Uhum. Sabe, você não passar tem uma prova, né? No processo, Uhum. faz parte do processo seletivo, pelo menos todos que eu vi. Você apresenta, tem faculdade que só com o certificado de proficiência, né? Uhum. E no nível de intermediário para avançado. E em algumas universidades eles aplicam a própria prova, Uhum. né? E aí vai depender do programa que você está aplicando, como vai ser essa prova. Então, assim, bem dizer, você não entra no mestrado se você não tem o inglês, não, né? Então, é assim, é uma coisa que eu poderia ter perdido essa oportunidade, ou eu teria que aprender na raça ali Verdade. para passar no processo. No meu caso, eu não precisei fazer a prova porque eu já falava, né? Uhum. Então, eu só precisei apresentar certificados. Mas no caso de quem não tem certificado, faz uma prova para entrar. Então, no caso, não perdeu, né, nenhuma oportunidade, só ganhou, né? É, Conseguiu participar do mestrado. aulas, né? Uhum. No meu caso, depois quando as pessoas começaram a saber, né, que eu sou fluente, apareceram oportunidades, às vezes, de emprego, e as pessoas mandam, né, oportunidades de emprego. Quando a pessoa sabe inglês, ela só fica parada se ela realmente quiser, né? Começa por aí. E também convites, né? Já apareceu o convite para viajar para o exterior, até vai acontecer ainda.
E apareceu convite também para servir de intérprete, né, Uhum. num evento internacional que ainda vai acontecer em 2023, um evento religioso, no caso. Ai, que legal, parabéns. Pois é, então, é que eu sempre digo para as pessoas, né? Não é que você não tenha perdido a oportunidade ainda, é que você não sabe que perdeu por não saber inglês, né? E é curioso isso, né? Porque a porcentagem de pessoas que falam inglês no Brasil é muito baixa, né? Assim, Uhum, você vê que é um nicho assim bem específico de pessoas que falam inglês quase todos os processos que a gente vê hoje pede o inglês como um requisito para qualquer área, né? uhum, Então a tendência é as pessoas perderem mais oportunidades, cada vez mais oportunidades, por não ter, né, o idioma. E mesmo eu vejo muita gente falar, mas eu não gosto. Só que uhum. chega uma hora, né, que ou a gente, né, faz sem gostar mesmo para não perder oportunidades, ou a gente aceita que vai perder oportunidades por Não, não saber falar. Então, assim, é uma decisão muito difícil mesmo. E, enfim, eu acho que a vantagem de falar inglês é muito maior do que o fato de não gostar de falar inglês ou não gostar de aprender inglês. Então, tem muitas vantagens aí, não só de emprego, né? Mas às vezes você quer viajar mesmo, né? uhum. Conhecer outro lugar, e é muito chato você não conseguir se comunicar e tal. Então, várias questões, assim. E, enfim, eu acho que o pessoal tem que olhar com mais carinho, assim, né? Porque é uma coisa que está virando cada vez mais necessária e não tem como fugir mesmo. Verdade. Então, acho que eu já tinha tudo para falar. Se quiser acrescentar, just to wrap it up. Não, eu queria agradecer pelo convite, eu adorei participar, espero que o pessoal goste do nosso papo, entenda que todo o processo de aprendizado tem as partes boas e as partes ruins, né? A gente tem que se apegar à parte boa, né? E Uhum, é um processo, né? Então, ó, muita gente focando no final, né? Eu acho que o processo tem que ser um pouquinho mais valorizado, né? O percurso até a fluência. E não é cheguei à fluência e vou parar, né? Eu cheguei e tenho que continuar, porque senão eu vou esquecer, porque nosso cérebro é maravilhoso, ele guarda muitas coisas, só que se a gente fica parado, a gente esquece, uhum. né? É natural, porém, como é uma coisa que a gente precisa usar muito, é melhor continuar, né? Trazer para a sua vida aí um ritmo de estudos e um contato com o idioma, assim, para sempre. E Uhum, é isso, o pessoal gosta da mensagem aí, não verdade. desistam Eu me dos lembro estudos. que quando eu terminei no curso, né, de inglês, tipo, eles falaram assim: não, a gente não tem mais nada para te ensinar, você pode ir aprender agora por conta própria. Nossa, eu me senti. Sabe aquele cachorrinho que você carrega assim, põe do lado de fora de casa, ele fica assim, pedindo para entrar? Era assim, eu mesmo. Mas, tipo, não, a gente não tem mais nada para te ensinar, vai, segue a tua vida. E agora, meu Deus? A língua é viva, né? A Vazio gente dentro de mim. tudo muda o tempo inteiro. Sempre tenho que aprender. Verdade. Graças a Deus eu encontrei mais um propósito, né, com o idioma. E agora estão aí. Então, devagar, a gente vai crescendo, aprendendo e compartilhando conhecimento, É, ok? Agora, para encerrar, deixa o teu Insta aí para o pessoal seguir depois. o meu Insta é @amazing English underline. Eu vou Não deu para colocar na fugir, edição, não deu para fugir dos underlines. né? A louca dos underlines. Gente, foi um sofrimento isso, mas tudo bem, é outra história, né? Mas não tinha opção do que eu queria, e eu falei, vai ficar isso aí mesmo. E aí Uhum, acabou que eu me apeguei muito à página, né? Eu penso que a gente alcança nas páginas de inglês, assim, muita gente que está ali na luta todos os dias tentando aprender sozinho, né? E é uma coisa fantástica a gente chegar nessas pessoas e conseguir, às vezes, dar a mão em algum momento que a pessoa está ali
meio que surtando, não sabendo o que fazer. Então é muito legal o processo das páginas do Instagram hoje em dia e todos esses, né, YouTube e todas as redes sociais. Uhum, verdade. Ok. Então, acho que por hoje é só. Não esqueçam de deixar o like, compartilha esse vídeo e segue a gente nas redes sociais. Eu vou deixar lá na descrição, ok? Olhem lá embaixo. Não esqueçam de deixar o comentário. Pode ser para mim e pode ser para a Jess também, que eu vou repassar para ela. Ela vai ficar de olho lá também, né, Jess? Vou responder tudo, hein? Perguntas capciosas são aceitas. Ó, cuidado. Ok, guys. See ya. Já É,